Entendi. Entendeu? Bora. Olá, todo mundo. Bem-vindos a mais um episódio do Contabilizando as Vendas. Hoje eu tô aqui com a Kátia Carrião. Ela é lá do Grupo Royal Sim, é sócia do esposo. A gente costuma falar que quem nasce para contabilidade ou vem de família ou então se apaixona, né? Vou deixar a Kátia falar um pouquinho para vocês e apresentar. Érica, te agradeço por estar participando desse podcast e falar um pouquinho aqui para todo mundo sobre contabilidade, um pouquinho da nossa história, né? Então, te agradeço imensamente por esse convite. Vamos lá, vai ser um bate-papo, como os outros sempre foram, um bate-papo, nada de contabilês, a gente não quer falar sobre alíquota, vamos só bater um papo aqui que vai ser bem divertido. Eu estava comentando no último episódio que eu nunca quis ser contadora, e a gente acabou encontrando isso em comum, porque eu queria ser médica, e a Kátia um pouco mais cedo me falou que essa também foi a história dela. Como que você caiu na contabilidade? Então, vamos lá. Vendo justamente o seu podcast, eu falei, gente, que coincidências, né, Érica? Nada é por acaso. Então, o que aconteceu? Eu querendo fazer faculdade de medicina, tinha terminado já o 2º grau, comecei a trabalhar porque eu queria pagar uma faculdade de medicina. Então, tinha que ir para o trabalho. Entrei numa empresa de cobrança. Nessa empresa de cobrança, eles eram clientes da contabilidade que o Marco, hoje meu sócio e esposo, era dono, já era o dono. E aí eu comecei a fazer a parte de cobrança nessa empresa. Com isso, essa empresa fechou. E aí, o Marco estava sem uma recepcionista, que ela tinha acabado de sair. A minha chefe da época falou assim, Marco, eu estou fechando a empresa e eu tenho uma pessoa que fazia todo o trabalho lá para mim. Ela fazia até mais do que eu pedia. Você não quer fazer um teste, ver? Eu vi que você está aqui sem uma pessoa na recepção. Então tá, chama ela aqui para fazer a entrevista comigo. Foi aí que eu comecei na contabilidade. Precisava ganhar dinheiro. E com isso, comecei lá na recepção. Da recepção, a gente expandiu algumas áreas, criamos a área administrativa. Quem abriu a área administrativa fui eu. Com isso, a gente teve algumas outras situações lá na área de departamento pessoal. Com isso, eu assumi o departamento pessoal na época. E foram coisas que foram acontecendo naturalmente, sem um planejamento de carreira. Fui me identificando muito. Com isso, depois entrei para uma empresa que a gente criou voltada para serviços, porque na época eu ainda não fazia faculdade, né? Afinal, eu queria medicina. Fui me identificando muito com a área. E fiz alguns pré-vestibulares e tal. Cheguei a passar para fisioterapia e enfermagem. Mas no frigir dos ovos, tive uma conversa com o Marco, Kátia, eu acho que você podia tentar aí uma contabilidade. Aí eu fui fazer um vestibular também com uma influência ali da minha mãe. Kátia, faz, testa, né? Eu estava começando a fazer cursinhos para o vestibular de medicina. Peguei, fui fazer um teste, passei para administração. Porque eu falei, eu não vou para contabilidade, vou fazer administração. Com isso, eu fui me apaixonando cada vez mais. Então, eu comecei a minha faculdade na área de administração. Fiz, acho que 1 ou 2 semestres. Quando eu estava na faculdade, eu já estava na área do DP. Fui me assimilando mais e mais e mais. Migrei para a faculdade de contabilidade. Com isso, fui crescendo dentro da carreira. Já estava sócia nessa outra empresa. Depois, me tornei... Não, aí, nesse processo, a gente começou, o Marco também retomou a faculdade dele, porque ele começava e parava. E aí, a gente começou a caminhar juntos, dentro da faculdade. Terminamos a faculdade, passou um bom tempo. E aí, depois, me tornei sócia. Depois de um tempo que eu me tornei sócia, é que veio a paixão pelo sócio. Então, o caminho meio que se misturou ali, né? E as identificações são muito grandes. Então, a gente conseguiu caminhar as duas coisas sem ter uma coisa vinculada com a outra. E apaixonei pelo sócio, pela profissão e migramos tudo. Hoje, eu não me identifico sendo uma médica. Mas a gente é uma médica de empresas, né? De empresas, então, é verdade. Então, acho que veio dali o vínculo. Eu lembro que quando eu
decidi fazer faculdade de ciências contábeis mesmo, que eu comecei a entender de onde que saía tudo que eu já trabalhava, eu fiquei assim, gente, agora tudo faz sentido. Aí a gente começa a entender o porquê de tudo e aí é bem legal. E em algum momento da sua carreira, você parou e falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que a gente tem isso todo dia, para falar a verdade. A gente tem isso todo dia. Porque a gente tem desafios todo dia. Tem um dia que você tá muito bem, tem outro dia que você não tá. E aí você precisa, às vezes por conta de algum perfil de cliente, às vezes por conta de alguma situação, de algum processo, por conta de alguma situação com equipe. Então, não vou falar que a gente tem isso todo dia, mas a gente tem aquelas situações de gente, não quero mais saber disso hoje, né? Mas aí, quando daqui a pouco aparece uma situação, tá, já entendi por que eu quero isso. É verdade. E 3 coisas estranhas, assim, que um cliente já tentou passar como despesa da empresa para você. Por exemplo, viagem para Disney. Ele sai com a família e te manda essa despesa para você contabilizar. Gente, Já aconteceu isso? Eu já peguei notinha de motel. Eu ia falar isso agora! Eu ia falar isso agora. A gente já teve essa... Eu ia comentar isso, essa situação de notinhas, assim, né? De coisas que a gente acredita que a pessoa... Deveria até ter vergonha de mandar, sabe? Alguma situação de funcionário, de cliente que pediu, olha, eu tô querendo que você veja com o meu chefe se ele me dá isso, se ele me paga uma bonificação por fazer uma... Sabe quando você vê que a pessoa... Vamos imaginar, a pessoa é uma auxiliar administrativa ou uma analista. Uhum. Ela está fazendo um trabalho que é da atividade dela. E a pessoa acha que aquilo não faz parte pro perfil da função dela. E ela fala assim, olha, você podia falar com o meu chefe para ele me pagar um salário a mais para eu estar fazendo isso. Eu falei, deixa eu te falar. Eu não vou falar, não. Ainda vou te falar mais. Isso faz parte do que você tem que fazer. Isso dentro da área de DP, né? Dentro da parte de contabilidade, foi esse caso também que eu achei, assim, marcante. Dentro, eu acho que da área ali do fiscal. O cliente te pedir para sonegar, ou falar assim, não, dá um jeito aí. Dá um jeitinho. Dá um jeitinho aí. Eu falei, não, peraí. Contabilidade, deixa eu te explicar, ele é a continuidade do que você realizou. Eu consigo fazer o quê? Te orientar como que você vai fazer melhor, te gerando uma elisão fiscal. Mas, assim, jeitinho não é o segundo nome da contabilidade. Isso é verdade. Eu acho a gente trabalha com os fatos, né? E contra fatos não há argumentos. Pois é. E a gente costuma, inclusive, falar muito assim, olha, você está pensando em fazer algo, acrescentar alguma atividade, criar alguma outra situação, vai mexer na sua receita, impactos de negócio, fala primeiro com a gente. Não chega com a coisa depois feita, não, porque daí, às vezes, para consertar tem como, mas às vezes também não tem. Com relação a funcionário, eu tive um caso com uma cliente minha, que é uma clínica odontológica esses dias, que a recepcionista dela era só uma clínica pequena, só uma dentista e a recepcionista lá. E aí ela falou que a recepcionista estava muito no celular. E aí ela foi e comentou, falou, olha, você trabalha, você ainda ganha por produtividade, você ganha comissão porque você faz o atendimento do que eu gero de lead, então eu ainda te dou mais essa gratificação, mas eu preciso que você fique menos no celular pessoal. Você já tem um horário de almoço ali para poder mexer no celular, etc. E ela ainda falou assim, eu vou te dar 15 minutos de manhã e 15 minutos à tarde, para você ainda dar uma olhadinha no seu celular de vez em quando. Se você até quiser sair para o banheiro, alguma coisa do tipo, para você ficar no celular e te desafogar um pouco, esfriar a cabeça. A funcionária dela imprimiu numa folha A4 e pregou na recepção onde os pacientes passavam. Neste lugar é proibido mexer no celular. Eu não acredito que ela fez isso. Ela fez isso. Enfim, ela preferiu fazer a rescisão da funcionária, etc. E aí, esses dias eu estava na faculdade, porque eu também estou fazendo faculdade de Direito agora, né? Mais um problema para minha cabeça. E aí, a gente entrou no debate da nova escala que estão tentando aprovar. Sim. E eu falei que eu sou totalmente contra. Porque vai onerar mais o empregador, às vezes vai ter que fazer escala e contratar outro funcionário para suprir a ausência do outro. Eu falei, gente, tá difícil arrumar um para trabalhar, quem dirá 2? Pois é.
A gente tem uma situação que não é só da área de contabilidade. Todo mundo está tendo uma dificuldade em contratações, né? Apesar da gente ter uma nova geração aí que fala que ela tem muito mais imbuída com a missão, visão e valores da empresa, mas o que a grande maioria das nossas empresas também não tem? Nem a identificação certa do que elas querem como visão, valores. Imagina, uma pessoa que está vindo, que quer se identificar, mas não sabe como aquela empresa também quer ser. Não assimila essas coisas, essas situações. E aí isso dificulta cada vez mais você achar uma pessoa boa, pelo menos para você treinar. Já começa por aí. Né? Uma geração que só depende tudo de celular. Ou é tudo na internet, ou é na inteligência artificial. Exatamente. Mas sem um bom conhecimento, uma base, né? Uma boa matemática, um bom português para fazer uma redação, para fazer uma boa pergunta num chat GPT, no Gemini. Para atender o telefone. Para atender o telefone. Então, a gente tem, a nível de qualquer atividade, essa grande dificuldade. Eu tentei fazer a contratação de um estagiário esses dias para me auxiliar no atendimento a cliente. Eu ia continuar com uma parte operacional, mas eu queria que me desafogasse do atendimento do WhatsApp, né, em algumas situações. E aí, os pais foram levar ele para fazer entrevista comigo. Também não saía do celular, foi uma complicação, até que eu falei, olha, não dá. Tentei conversar, falei, não, dessa maneira não dá para mim, porque o WhatsApp atrapalha, o Instagram atrapalha, e se você se perde ali, você entra num limbo que você some. E aí eu falei, gente, não tá dando. E aí eu falei que não queria mais, ia fazer a rescisão do contrato, eu paguei tudo certinho, e a mãe dele me ligou. Falou, ai, Érica, a gente tá precisando tanto. Eu falei, gente, eu também, só que eu também preciso de alguém que queira. Não adianta você fazer o pagamento para uma pessoa que não quer nem estar ali. E eu acredito que, assim, a gente, como empresa, como empregador, a gente erra nesses momentos bastante. A gente já errou muito. E é por isso que talvez eu consiga falar isso de carteirinha, né? Quando que a gente teve uma virada de chave nesses momentos, assim, de como contratar alguém? Foi quando a gente conseguiu estruturar um pouco melhor a nossa área de... A gente fala, né, de RH, recursos humanos, e a gente costuma já chamar até de desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano. Por quê? A gente, quando a gente está começando um negócio, só tem um funcionário que não consegue gerenciar aquela pessoa, ver, acompanhar, a gente fica muito na mão daquela pessoa, né? E às vezes só vai descobrir ou perceber alguma coisa depois de um bom tempo, ou quando você passa, igual você falou, numa recepção e vê que a pessoa está no celular. Então, o que a gente foi melhorando com o tempo? O processo de recrutamento e seleção dessas pessoas. Desde o primeiro contato, a gente já deixou várias coisas alinhadas. Não pode isso, não pode isso, não pode isso. Por quê? Naquele processo ali do recrutamento e da seleção, a pessoa já tem que ficar para ela muito clara que se ela botar o pé para dentro, aquilo ali não pode. Então, é o momento da pessoa também falar o seguinte, então tá, não quero mais, não é isso que eu quero para mim, já não perde o nosso tempo. Então, a gente começa já por aí, deixa claro. Não é aquele momento que a gente usa para cativar só a pessoa, não. É que ela nos cative e ela entenda que a partir do momento que ela entrar, aquilo que foi falado no processo de recrutamento e seleção não vai ou vai acontecer. Então, a gente começa uma regra muito clara, né? Do que pode e do que não pode. Mas a gente sabe que isso também acontece no dia a dia. Então, no processo ali do começo, aí ele passa por uma entrevista, né? Faz os testes e tudo. Por mais que seja um estagiário, tem que ter alguns testes básicos, né? Para começar ali uma profissão, uma atividade de trabalho. Então, eu acredito que depois faz um novo processo ali, que é o onboard do funcionário. Depois, no dia a dia, tem que ter alguém que fique, no mínimo, de olho. Cria uma regrinha básica para a gente acompanhar o que a pessoa está ali fazendo. Porque o período de experiência, ele também... Não significa que todo esse processo do recrutamento vai garantir que a pessoa vai ser 100%. Mas a gente consegue aqui no processo ali,
já deu uma triada boa e depois, no processo do contrato de experiência, a gente tire mais a prova do que aquela pessoa. Então, nos 90 dias, vou falar que é o limite máximo, a gente, minha filha, bote na lenha aquela pessoa. Tira o couro dele. Tira o couro para ver se a pessoa realmente quer estar ali dentro. É. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para a pessoa entender que tudo que foi falado para ele na entrevista é o que ele vai experienciar lá dentro e que ele também observe se é isso que ele quer para ele e do mesmo jeito que a gente vai perceber se é aquela pessoa que a gente quer para a gente. Eu acho que essa parte de contratação também, dentro de escritórios de contabilidade, mas em qualquer profissão, empresas consolidadas já também, está muito difícil porque antigamente a gente penava para entrar no curso superior. Era pré-vestibular, era vestibular, não tinha inteligência artificial. O acesso a computador, dependendo da época, era quase zero. Isso. Era livro ali na biblioteca, a gente ralando, escrevendo na mão, entregando o trabalho. Aí hoje vem inteligência artificial, você faz uma provinha, que na verdade é só o preenchimento de cadastro para entrar numa faculdade hoje. Uhum. Faculdade online, você faz a prova toda no chat GPT e só entrega, então as pessoas se formam para ter um diploma de nível superior. E eu vejo dificuldade hoje em contratação em escritórios de contabilidade, muitas vezes, por quê? Faculdade EAD, sai de lá sem saber nada. Se for uma pessoa, um contador muito antigo e não tiver adaptado à informatização, também não dá conta do recado. Porque quando eu comecei a trabalhar em escritório de contabilidade, a gente não tinha sistema de gerenciamento de escritório. O que a gente sai dando check em tudo, era na confiança. Todo mundo confiava. Era no máximo um Excel que dava o planilha, check, né? Exatamente. E hoje é tudo assim. Então, os mais antigos têm dificuldade em se realocar e os mais novos não querem nada com a vida. Então, a gente ainda fica naquele meio... Dos desafios, O que né? a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Por isso que muitas vezes eu vejo donos de escritório saindo do comercial e do gerenciamento do escritório e indo para o operacional, porque já desiste de fazer contratação, perde várias oportunidades de adquirir novos clientes, porque ele sai da linha de frente. E foi um dos motivos que, quando eu comecei, eu quis terceirizar o setor societário, porque é uma parte que o contador não gosta de fazer. Eu acho isso importantíssimo. É chato. Para quem não sabe, o grupo GRC, eles são meus clientes, tá? A gente faz os serviços do societário, né? Lá para eles e tem dado super certo. E é uma área complicada que, quando eu vou fazer reunião com escritórios de contabilidade novos, eu falo, cara, não coloca um estagiário para fazer isso, não. Porque ele vai começar a errar. Você não vai saber mais ou menos como é que faz, aí vai virar aquela bagunça toda. Pode perder o cliente pelo atraso, que já aconteceu várias vezes. Perde o cliente porque está errado. Erra ali no começo, na abertura da empresa, vai achar que o escritório inteiro vai fazer as coisas erradas também. Né? Eu acredito que, assim, quando a gente fala de empresa, de pessoas, é tão difícil a gente falar assim, olha, dá certo desse jeito. Ou, não, eu só faço se for terceirizando o meu legalização. Uhum. Ou, não, meu legalização ele tem que estar sendo CLT da minha empresa. Eu acho que isso tudo tem a ver com o perfil do negócio, com a estrutura que você cria de processos, porque, né, Érica, a gente tem ali processos e você tem que encontrar também a pessoa. Então, a gente tem o nosso Kanban, por ali a Érica faz o gerenciamento dos processos. Então, a gente não se adequou à Érica. A Érica se adequou a como a gente trabalha. E tanto poderia ser um funcionário quanto um PJ. Uhum. Eu acho que isso tudo vai do amadurecimento da empresa. Porque quando eu falo assim, vou terceirizar, não significa que você não vai gerenciar. Você só está mudando, talvez, o vínculo ali de responsabilidades e tudo. Então, eu acho que cada um tem que analisar o seu caso. A gente até experiencia, né? Eu acho que é importante testar várias coisas. Sim. Eu nunca imaginei na minha vida ter uma legalização terceirizada. E deu super certo, né? Tá dando muito certo. Mas, assim, depende de com quem você está trabalhando. E falar que, assim, não, mas eu preciso estar vendo a pessoa.
Quantas vezes a gente se viu pessoalmente, Érica? Acho que umas 4 no máximo. Então, assim, mas eu tenho que, assim, a gente é um bate-bola, né? Não é um contato comigo, é com a nossa equipe de atendimento, mas a gente já tinha um processo estruturado. Então, isso facilita tanto para você quanto para quem está E acaba que a própria né? equipe de atendimento, ela já consegue ter uma noção ali de como tem que ser os passos para fazer todos os processos. E não é que chega tudo mastigado, mas a gente tem uma janela ali de falar assim, Érica, o cliente está com essa dúvida. Ou eu falo com o pessoal do atendimento, gente, explica para o cliente que não é bem assim, tem que ser da outra maneira. E eu acho que até o amadurecimento de coisas que a gente conversa, que às vezes eu falo assim, Kátia, você tá lembrando que essa empresa não pode ser do simples, né? Porque às vezes uma atividade isso, né? ou outra a gente fala assim, não, peraí, o cliente tá sabendo que não vai ser do simples. Tá. Aí, hoje em dia, eu já tenho esse amadurecimento a mais, porque tem alguns contadores, principalmente início de carreira, que não têm essa noção. Então, eu já tento fazer um gerenciamento a mais para ele. Só que também tem contador que me pergunta como que vai ser o imposto depois da reforma tributária. Não, aí não, né? Aí, assim... Aí eu falo, não, gente, o meu papel aqui não é esse. Você está me contratando para o produto de constituição, ou alteração, abaixo e tal. Exatamente. Mas você pode me contratar para fazer a consultoria, uma consultoria gente, aqui, de ó, reforma. a Kátia já vai aí. Você também. É verdade, eu também. Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. E eu acho que é muito interessante também a gente ser honesto na relação. Né? A gente passou por uma situação recente, tanto para a gente quanto para a Érica. E a Érica falou assim, Kátia, pode pegar. Eu não domino, mas a gente vai junto. Vamos aprender junto. E realmente fomos juntos no desafio. Deu certo. Deu certo. Né? A gente conseguiu outros apoios, mas a gente dominou agora uma nova situação. Então, criou novas experiências para a nossa relação. Exatamente. Para que a Érica crescesse e a gente também, né? É verdade. Como que chega os clientes, assim, a maioria para vocês? Vocês têm uma estrutura de publicidade, de promoção, de divulgação, Instagram, rede social, enfim? Então, a grande maioria é ou por site ou pelo indicação de cliente. Boca a boca. Boca a boca. Então, assim, o foco talvez maior são esses dois. A gente está fazendo algumas reformulações dentro da nossa área de marketing. E a ideia é que a gente, assim, o contador, o empresário, de uma forma geral, ele precisa entender o nicho de mercado que ele quer atuar e quais os melhores lugares para realizar essas captações. Então, outro lugar que também, por onde vem essas captações, são, por exemplo, eventos, participar de grupos de network, né? Porque a pessoa vai te conhecer, vai conhecer um pouco do seu negócio. Eu acho que é interessante, dentro da nossa área, que é contabilidade, legalização, as pessoas querem muita segurança. Então, a pessoa não vai conseguir isso do dia para a noite. Né? Não vai ser só por uma matéria, não vai ser por só um podcast, mas a pessoa vai te conhecendo em várias situações. Então, a gente cria, inclusive, a relação de confiança. E quando ele já chega realmente já querendo fechar negócio. E o imposto de renda está chegando. Eita, vários desafios, né? Vem a correria. Em época de imposto de renda, você é daquelas que perde amigos e família e fica só focada no imposto de renda? Ou sempre chega aquele amigo ou parente e fala assim, não, dá só uma olhadinha para mim, é rapidinho? Então, a gente já viveu muito isso. Mas hoje, a gente melhorou os processos dessa área e a gente tem um deadline para algumas coisas. Então, o cliente que já é nosso cliente há vários anos, ele já sabe até quando ele tem que entregar a documentação. Se é um cliente novo, a gente já dá aquela catequizada, igual como se fosse numa conversa de um recrutamento e seleção, já fala assim, olha, você quer, a gente faz, mas até tal data, dessa forma. E é assim que a gente está trabalhando. E dá super certo, porque a gente não precisa sobrecarregar nem nada de equipe. O Marco, ele gosta de passar pela avaliação final na mão dele. Eu já ajudei muitas declarações há anos atrás. Falei que eu não queria mais participar desse tipo de processo.
Então, já tem uns bons anos que eu não sei o que é mexer com imposto de renda. Mas se alguém me procura, tal, tiro dúvida, Aham. né? Mas não é o meu dia a dia há uns bons anos já. Já aconteceu comigo eu estar em aeroporto para viajar e um bate-papo com meu marido, alguma coisa do tipo, que eu comentava, eu falava assim, não, é porque lá no escritório aí vinha falando que eu era contadora e já me pararam na fila. Você faz imposto de renda? Eu falei, faço. Aí, só que ela não pediu para eu fazer o dela. Ela pediu para eu conferir se o que o contador tinha feito estava Meu certo. Deus! Não, aí você fala, né? Claro, eu faço uma consultoria para faço. você. Pega meu número, eu te passo o orçamento. Exatamente, exatamente. Tinha uma outra coisa bem legal para te perguntar. Coisas inusitadas que já aconteceram para você, porque para mim não, né? Primeiro escritório que eu trabalhei, porque isso não existe mais, chegava nota fiscal em saco de lixo. E aí era tudo digitado ali ainda, nota manual, aquele negócio. Com vocês lá, o que já aconteceu de tão engraçado A assim? gente já teve situações do cliente. Parece que o cliente foi jogando tudo que ele tinha na mesa dele dentro de um saco. Aí a gente fala que até assim, saco de supermercado, não era nem saco de lixo, saco de supermercado, saco de papel. Saco de pão. Pão. Já teve saco de pão. Meu Deus. Já teve saco de pão. E ali, você vai juntando, a pessoa manda junto com documento de, vamos falar assim, da área contábil, para contabilizar, informação de exame médico. Sabe? Porque eu acho que a pessoa ia na consulta no dia seguinte, e aí a pessoa te liga, olha, vê se não tá aí no meio dos papéis tal coisa. Olha, menina, já aconteceu tanta coisa. Comigo já aconteceu também. Como eu disse, eu comecei num cliente e me pediram lá no processo de recrutamento e seleção o quê? Para fazer meu registro. Na época, era foto física, documentação física. Mandei toda a minha documentação. Um funcionário do escritório pegou essa minha foto e guardou. Meu Deus, apaixonado. Passou um tempo, me pediram a foto de novo. Eu mandei, fiquei naquela. Não fui trabalhar no Grupo Royal, sim? Quem foi trabalhar na recepção? A menina que era da foto. Quando eu chego lá, tal, eu só vejo um burburinho, né? O que está acontecendo, tal? De repente, o Marco me chama. Olha, deixa eu te contar. Aquela foto que você mandou, que falaram que você não tinha mandado e tal. Então, o fulano tem a sua foto na carteira. Meu Deus! Apaixonadíssimo. Eu falei, gente do céu. Olha, foi uma situação realmente que Gente! nunca imaginei que fosse passar. Com esse negócio do imposto de renda, desde quando começou o cruzamento do Gov, que a gente só coloca a senha lá e já vem a pré-preenchida, eu fui fazer de um cliente meu ano passado, que puxou os recibos médicos deles, as notas fiscais, e uma delas era de uma clínica de psiquiatria. Quando eu mandei o rascunho para ele conferir, ele falou assim, tira a psiquiatria, porque eu não quero que ninguém veja que eu fiz um tratamento. Aí eu falei, gente... Não é bem isso, né? Já tem todo mundo sabendo. Acalme-se. De repente, quem não poderia saber que era sua contadora, agora já sabe que você é meio... Mas aí a gente vai contornando essas situações. Já aconteceu de contador ter pedido para eu emitir cartão CNPJ. E eu achei que era para abrir empresa, mas não era para emitir o cartão. E aí eu já falei assim, Google... Já ouviu falar? Coloca lá, CNPJ, primeiro link que aparece, Google. E uma pergunta, essa pessoa era uma pessoa, vamos falar assim, que quando entrou, quando era, imagino que seja um empresário contábil, era um senhorzinho que já tinha lá uns 80, 90 anos, ou era uma pessoa que regula ali de idade com a gente? Pela foto, devia ter uns 50, 60 anos. Não, então sim, Releva, é uma pessoa... né? Não, mas não dá para revelar... Relevar tanto. não, porque hoje no Google a gente faz muita coisa, Faz muita né? coisa, E o que eu vejo também de contadores, que a gente estava falando aqui, sobre fazer testes, né? Escrever bem, fazer uma boa redação, etc. Tanto de gente que vem falar comigo que escreve errado, mas assim, é muito errado. É tipo, peço com 2 S's.
É umas bizarrices assim, mas aí a gente dá uma relevada e fala, não, tá digitando rápido. Esquece, é o corretor do celular que corrigiu errado. Enfim. Pra gente não estender muito, porque senão a gente bate papo que Conversa não acaba mais. muito. A gente vai continuar aqui o resto do dia. Um bate-bola. Para você responder assim, sem pensar muito. Tá. Excel ou sistema de gestão? Sistema de gestão. Eita. Café ou calmante? Eu tô no café, migrando, na realidade, pro chá. Então, eu tomava muito café e agora, no período da tarde, eu só tomo chá. Camomila para dar um... Eu acho que isso foi até mais uma questão de saúde mesmo, sabe? Entrar nessa vibe da medicina integrativa. A médica passou algumas coisas, eu achava que o café não interferia na minha vida. Interfere. E quando você vê isso na prática, eu falo, gente, não é mais mesmo assim. Eu vou falar por mim, que eu durmo bem. Eu, minha filha, deito na cama, ó. Já tô no quinto Já sono. era. E você prefere cliente que dá uma sumida ou aquele que te manda um áudio de 5 minutos? Meu Deus. Assim, É quando difícil. é comigo, eu acho que eu prefiro o áudio de 5 minutos. Porque pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim, né? Porque até chegar em mim, ou é bomba, ou é uma nova oportunidade. Então, acho que eu prefiro o áudio de 5 minutos. O áudio de 5 minutos. DARF paga no imposto de renda ou restituição na conta? Restituição na conta. Óbvio, gente, óbvio. Hoje a Receita Federal, você vê ela como vilã ou como sua amiga? Eu acho como uma vilã. Eu acho que é como uma vilã. Não tá fazendo nada para facilitar a nossa vida, né? Eu acho que o que está acontecendo são muitas mudanças rápidas que o empresário não quer dominar e eu acredito que ele não precisa dominar um bocado de coisa, porque realmente, se for uma contabilidade que dá uma consultoria, uma assessoria, é com a gente o papel. Mas existem notícias ou coisas que se falam que não é para uma coisa para instruir a todos, e sim para deixar as pessoas achando que tudo é muito fácil, né? Faz aí. Agora que vai ter essa nova versão na reforma tributária, que vai ser um cálculo já feito pela Receita, mas assim, e como eles vão realizar? E todos os benefícios, né? As pessoas estão pensando agora muito assim, então não vou precisar mais do contador. É verdade. Mas quem vai dominar aquele pré-cálculo? Igual a gente tem no imposto de renda da pessoa física. Pode fazer a declaração lá sozinho. Ok. Isso pega uma galera que podia, vamos imaginar, hoje, na pré-preenchida, vem ali que ele vai ter que receber uma restituição lá baixinha. Mas, se ele contratar um contador para reanalisar, ver toda a vida estrutural que ele tem, ele pode receber muito mais. Isso ao longo do ano, né? Ele paga o contador e ainda recebe a mais do que era aquilo. Isso ao longo do ano, né? Eu acho que as pessoas deixam para se preocupar na época do imposto de renda. Se a pessoa for organizada, e eu costumo falar isso para todo mundo, 2026 ano de teste. Mas usa 2026 como base para organizar o que você nunca organizou na vida. Isso. E isso a gente tem a ver tanto com a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Exatamente. Um trabalho que a gente está realizando bastante em 2026 é o seguinte: como a entrega da declaração, os impactos que ocorreram nas mudanças do ano passado para cá na pessoa física, se você não fizer um acompanhamento mensal ali da situação da pessoa física, o impacto que você vai ter na entrega da declaração de 2027 vai ser enorme. Então, assim, apesar de eu não fazer declaração de imposto de renda, viu, gente? Mas, assim, a gente tem que dominar a área da consultoria para o imposto de renda da pessoa física também. Então, vai ter impacto que, se não for atingido agora, reestruturado, a coisa, pessoa física, pessoa jurídica, fornecedor, cliente, enfim, um bocado de coisa. Não, o ano de 2027 vai ser o caos. Esses dias eu estava dando uma pincelada Foi até para minha irmã, porque ela tem uma loja de semijoias lá em Águas Claras e ela compra muito no Brás. Eles não vendem com nota. Então, assim, tá sendo um caos para a gente poder organizar isso tudo para ela. Eu falei para ela, você vai ter que começar a escolher bem melhor o seu fornecedor. Com certeza. Porque além de você vistoriar o seu, você vai ter que vistoriar o dele também. E se for um fornecedor ruim,
vai complicar para você lá na frente. Porque o que você poderia receber de benefício, você não vai receber Sim. mais. Ou ela, na hora de formar o custo dela, ela entender que aquele valor ali ela não vai contar, ou ela vai ter que formar o preço melhor ali na Exatamente. frente. E, Né? São as inclusive, estratégias para o negócio para o 2027. inclusive sobre a precificação. É o que eu tenho falado para várias pessoas e vários contadores também, quando ainda tem um pouco de dúvida. Eu falo, cara, fala para os seus clientes. É saber reprecificar tudo. Porque o setor de serviços, eu acredito que vai ser um dos mais impactados agora no começo. Sim. E tem muita gente que não está dominando isso. E tem empresário que fala assim, não, pode deixar que o meu contador resolve. E aí, no final de tudo, a culpa vai ser do contador. Eu acho que cabe a gente ficar sempre relembrando o cliente que a contabilidade é o intermediário. Então, assim, eu tenho um cliente que ele fala assim, se eu te entrego insumo lixo, eu queria que você crie uma flor, uma joia. Gente, você está me entregando... não vou nem falar de semi-joia, mas eu vou falar de... o produto ali do... que não é ouro, não é prata, não é... uma baixa qualidade de produto. Sim. E você querer que aquilo ali vire ouro? Exatamente. Não vira. Então, o que está sendo entregue para o contador, cada vez mais, aí eu acho que cabe a gente ficar relembrando, olha, se você está me entregando isso aqui, isso não vira nada. Uhum. A gente não transforma as coisas, né? A gente só demonstra o que você está entregando. Exatamente. E trabalhando com o que você está entregando. Então, se você esconde, não tem, isso, né? é outro ponto aí. Porque tem gente que esconde as coisas e acha que a gente não vai descobrir. Se a gente não descobre, a Receita Federal vai descobrir. Ela e já aí sabe antes. A culpa vai ser do contador. Eu costumo falar assim, porque quando eu falo do cruzamento da malha fiscal, por exemplo, do DF, máquina de cartão de crédito, que eu falo, gente, por favor, emite nota de tudo. Vamos conferir se no final do mês está tudo emitido certinho. Érica, mas a Receita já sabe, o GDF já sabe que eu emiti. Eu falei, então, ele sabe, mas ele quer que você diga para ele. Diga uma coisa que ele já sabe. Porque se você não disser, ele vai atrás de você. É por aí mesmo. Tem que acontecer. Exatamente, E se você não fosse contador hoje, além de médica, você se vê em outra profissão? Eu amo gestão. Talvez alguma coisa voltada para psicologia. Gestão e psicologia, né? Eu fiz alguns MBAs em gestão. Então, eu acho que quando a gente fala de empresa, a gente tem que ter essas conexões muito grandes, sabe? Então, eu acho que são as outras áreas. E eu gosto muito de desafio. Então, hoje tem uma coisa que está me desafiando bastante, eu foco naquilo. Daqui a pouco eu já descubro que tem outra coisa. Ah, legal. Então, vou para outra coisa também. Então... E cada dia está aparecendo coisa nova também, né? Assim, no mundo. Eu acho que eu até comentei hoje com o pessoal que o conhecimento é uma coisa que ninguém nunca vai tirar da gente. Nunca. Você pode perder o dinheiro, você pode perder família, infelizmente, porque faz parte do processo, faz parte né? da vida. Mas o seu conhecimento, ele vai te levar para onde você estiver. E engraçado, a gente teve um treinamento semana passada com a equipe, e uma das coisas que a própria palestrante falou é que a gente não consegue, a gente pode viajar se a gente lê. Então, isso faz parte do conhecimento. Então, a gente não tem que focar só em uma forma de ver as coisas ou de ser uma nova pessoa, né? Tem tanta coisa, ainda mais hoje, internet, inteligência artificial, com contatos muito mais fáceis, né? Essa coisa da globalização, não precisa ser só de Brasília, pode ser a nível internacional. A gente é que se limita. É verdade. E aí, por isso que eu estou te falando da psicologia, porque eu acho que a gente, cada vez mais, tem que se permitir. E como que a gente consegue tirar essas blindagens, esses nossos bloqueios? Através de algumas terapias, né? Não só a própria psicologia em si. Então, enfim. É isso mesmo. Vou te pedir agora para você dar um recadinho, pedir para o pessoal seguir as redes sociais de vocês, para conhecer como que é o Grupo Royal Sim. Eu já fui lá, é uma empresa maravilhosa, inclusive. A metodologia deles, a cultura deles é sensacional. Então, dá um recadinho para o pessoal,
pede para seguir na rede social. E vocês, antes da Kátia falar, já curte a gente aqui e a gente volta na próxima semana. Quero agradecer a Érica. E o nosso Instagram, o nosso site é Grupo Royal Sim, @Grupo Royal Sim no Instagram, e o site www.gruporoyalsim.com.br. Estamos no setor de Autarquia Sul. Se quiser ir lá tomar um cafezinho com a gente está lá de braços abertos. Só tenho a agradecer a vocês e a gente está à disposição de qualquer um para tirar dúvida, para compartilhar informações. A gente está aqui como parceiro. Muito obrigada a você, Kátia. Manda um abraço para o Marco. E a gente vai encerrando por aqui, porque eu tenho mais 3 aberturas de empresa dela aqui para fazer. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. É isso, galera. É isso. Ai, foi bom.